A paz do Senhor, igreja. É realmente com muita responsabilidade que nós assumimos esse altar, esta oportunidade de falar a palavra do Senhor. Agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade, agradecer aos nossos pastores pela confiança, agradecer meu esposo, as irmãs que pegam o neném, já teve que passar ali pro braço de uma, já deixei uma madeira arrumada, mas o Senhor sabe que obedecer não é fazer aquilo que eu quero, mas é fazer realmente aquilo que o Senhor manda. Não porque a gente tem algo, não, mas é porque eu confio naquele que manda. Por isso, hoje eu apenas obedeço. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 12. Eu creio que esta é a palavra que o Senhor tem para nós. Muitas vezes a obediência está nisso. Nós não entendemos, mas nós confiamos naquele que é o dono da obra. A igreja é dele, os filhos são dele, o altar é dele. Que o Senhor possa, nessa noite, falar comigo e falar com você. Amém? Romanos capítulo 12, do versículo 1 e o versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim, portanto. Pode se sentar. Hoje nós vamos sair com essa palavrinha marcada na nossa vida. Paulo aqui, quando escreve essa carta aos Romanos, e aqui por que eu pedi para que vocês possam repetir essa palavra, portanto, algumas bíblias vão falar pois, mas quando a gente entra num capítulo que nós deparamos com essa palavra portanto, não tem como continuar a leitura, porque essa palavra ela nos obriga a olhar para trás. Antes de Paulo dizer aqui em Romanos 12, algumas bíblias vão falar que é a nova vida. Antes de Paulo aqui começar a falar como tem que ser a nova vida, é interessante nós entendermos que Paulo passa 11 capítulos mostrando o que Deus fez por nós. Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós podemos ver Paulo relatando ali qual era a nossa condição. Romanos 3:23 vem dizer que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Essa era a nossa condição, pecadores, afastados de Deus. Mas Paulo, nos 11 capítulos, ele vem nos mostrando a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas ele também nos apresenta o perdão de Deus. Ele também apresenta a justificação que o Senhor fez através da cruz do Cordeiro. Ele também nos apresenta que nós fomos reconciliados com Deus através desse sacrifício da cruz. Ele também nos apresenta e nos fala que nós antes éramos rejeitados, mas agora nós somos adotados como os filhos. Ele nos mostra que nós recebemos o Espírito Santo. E ele também nos fala que nada pode nos separar do amor de Deus. São 11 capítulos de Paulo falando da misericórdia extraordinária. Por que é extraordinária? Porque nós não merecíamos. Então são 11 capítulos, Paulo falando incessantemente dessa graça que nós não merecíamos, mas que nos alcançou. Jesus, ele não negociou aquela dívida, ele pagou aquela dívida por completo. A dívida que era minha, a dívida que era sua, a dívida que nós não tínhamos como pagar. Jesus se colocou no meu e no seu lugar e ele pagou. Então Paulo vem falando em 11 capítulos, nos apresentando essa graça, esse dom
gratuito de Deus para mim e para você. E aí, por isso que no capítulo 12 ele vem e faz esse resumo. Aí ele fala, portanto, ou seja, depois de tudo isso que vocês entenderam, que vocês sabem que o que aconteceu, que não merecíamos, portanto, pois, a partir de agora, o que você tem para entregar para ele? Assim começa o capítulo 12 de Paulo, e é sobre isso que nós vamos falar. Em 11 capítulos ele fala o que Deus fez por nós, mas a partir do capítulo 12 ele começa a nos ensinar como nós devemos viver por aquilo que Deus fez por nós. Paulo começa a demonstrar ali um padrão de conduta, um padrão de ser, um padrão de se portar, um padrão de anunciar a Cristo através do quê? Das nossas atitudes. Primeiro, Cristo se entrega por nós. Depois, nós nos entregamos a Ele. Do capítulo 1 ao capítulo 11 fala de remissão. Mas a partir do capítulo 12 vem falar sobre rendição. E essas vão ser as mensagens da noite. Remissão e rendição. Enquanto eu estava ali meditando no Espírito Santo, a palavra do Senhor foi clara. O Espírito Santo disse: muitos são remidos, porém poucos estão rendidos. Muitos estão apenas na remissão dos pecados, porém eu procuro uma igreja rendida aos meus pés. E essa será a palavra da noite. Remissão e rendição parecem palavras parecidas, iguais, porém o sentido é totalmente diferente. Remissão é a graça que nos foi dada por amor de Deus em Cristo Jesus. E rendição é bom que nós colocamos aqui bem claro desde o início da pregação, porque nós vamos falar sobre muito isso nessa pregação. Mas rendição de maneira nenhuma é algo que eu preciso fazer obrigatoriamente para completar a obra de Cristo na cruz. Não, aquela obra é completa. Rendição, ela é apenas uma consequência, um ato de adoração, uma entrega viva, uma adoração, um ato de entregar ao Senhor algo da minha vida por tudo aquilo que Ele fez. Rendição, ela é consequência, ela é uma oferta, ela é fruto da minha conversão e ela não é imposta, ela é a resposta de uma vida de gratidão. Paulo nos chama a refletir, e esse portanto de Paulo é muito forte. Portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou seja, não pelas nossas qualidades, peço que ofereçam o seu corpo em sacrifício vivo. Paulo vem dizer, diante de tudo isso que ele fez, o que daremos nós a ele? E Paulo nos dá uma sugestão. Ofereça o nosso corpo, ofereça o seu corpo, ofereça como sacrifício. Paulo vem nos clamar mais do que tudo: apresente-se, se porte, se apresente como oferta viva ao Senhor. E o interessante é que no Antigo Testamento, o sacrifício ele era colocado ali no altar, e o sacrifício vivo era morto e morria naquele altar. Porém a remissão que começa na cruz nos chama a uma rendição que nos chama para o altar. Mas o altar de Paulo não é como o altar do Antigo Testamento. Paulo fala muito bem: apresenta-se vivo como sacrifício. Este sacrifício que o Senhor nos chama nessa noite a subir no altar é um sacrifício vivo. Nós não temos que entregar somente, como foi ministrado aqui pela Noemi, num culto de domingo, a nossa adoração, a nossa rendição ao Senhor.
Paulo nos chama a viver uma vida de rendição viva, porque tem que ser na segunda, tem que ser na terça, tem que ser na quarta, tem que ser na quinta, tem que ser na sexta, tem que ser no sábado, tem que ser no domingo, tem que ser em casa, tem que ser no trabalho, tem que ser no que eu falo, tem que ser no que eu visto. É uma oferta viva, é a minha vida, é a sua vida, é como eu e você nos apresentamos ao Senhor diante do altar dele. Este é o sacrifício que Paulo nos chama a fazer diariamente. Porque remissão é aquilo que Cristo fez por nós. É a graça que nós recebemos e nós não temos como pagar. Alguém aqui pode levantar e dizer: não, eu vou pagar o sacrifício que Cristo fez por mim. Eu tenho como pagar. Não, não tem. Rendição é uma resposta de gratidão por aquilo que eu fui alcançado. Eu não merecia, mas eu fui alcançado. Então, a partir de agora, eu me rendo a esse Senhor que me alcançou. Na remissão, Cristo se entrega por mim. Na rendição, eu me entrego a Ele. Eu me entrego às vontades dEle. Eu me entrego à forma dEle, à forma dEle. Isso é rendição. E Paulo ainda continua: não viveis como os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo, antes de tudo, ele nos chama a um culto racional, não somente em sentir algo, mas entender o que Cristo fez por mim e o que eu posso fazer por Ele. Este é um culto racional. Não é só na emoção, não é só no domingo, não. A minha vida tem que refletir aquilo que eu recebi. Ou a minha atitude tem que refletir aquilo que eu não merecia, mas o Senhor me encontrou. Porque muitos querem a remissão, mas sem a rendição. Querem um Salvador que os livre, mas resiste a um Senhor que os governe. E existe uma grande diferença entre quem quer apenas a remissão, mas quem quer se dispor a uma rendição. Como que a gente vê isso? Não tem aqui, não conheço. Mas se você conhece, você pode começar a refletir. Quantos dizem: Jesus, perdoa o meu pecado, mas em questão às minhas decisões, não precisa entrar. Quantos dizem: eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, mas eu resisto que Ele seja o meu Senhor? Porque a salvação, ela é maravilhosa. Entender que Cristo mudou a minha eternidade é algo maravilhoso. Muitos querem apenas a mudança da eternidade, mas não deixa o Senhor mudar o presente. Isso é remissão e rendição. Pode tocar, Senhor, pode tocar. Perdoa os meus pecados, Senhor, mas no meu orgulho não, nos meus projetos não, Senhor. Senhor, perdoa as minhas falhas, mas neste setor da minha vida não precisa, não. Porque eu vou fazer as minhas vontades, eu vou fazer aquilo que eu desejo fazer. Porque eu quero a graça. Eu quero a graça que me foi dada, mas o governo da minha vida eu não dou. O governo da minha vida é meu. É muito fácil aceitar a graça, mas rejeitar o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Nós queremos os benefícios da cruz, mas não queremos o discipulado da cruz. E a cruz discipula. A cruz nos ensina um caminho que é estreito, mas que eu e você temos que prosseguir. O Evangelho de Cristo não termina em os seus pecados são perdoados. Não termina ali. Mas ele também continua: vá e não peques mais. Perdoar os pecados é remissão. Não pecar mais é escolha, é rendição. Eu me rendo aos pés
daquele que um dia me salvou. Eu me rendo às minhas vontades, à cruz daquele que é o meu Redentor. Aleluia. Oh, aleluia. Porque a mesma graça que um dia nos alcançou, essa mesma graça também nos chama para uma nova vida. A remissão muda a minha condição diante de Deus. Porque a minha condição antes eu era condenado, agora eu estou absolvido. Eu era perdido, agora eu estou encontrado. Eu era órfão, mas agora eu tenho um pai. Mas a rendição muda a maneira como eu vivo a minha vida diante dele. A remissão muda a minha condição diante dele. Mas a remissão muda a maneira como eu vivo a minha vida diante dele. Oh, aleluia. A remissão é o que Cristo fez por mim e por você. E aí vem o portanto de Paulo. Portanto, o que nós podemos entregar a ele. O meu sacrifício, o seu sacrifício no altar do Senhor tem que ser vivo e vivido diariamente. Há pessoas que receberam a mensagem da remissão há anos, são crentes há anos, cultuam na igreja há anos, tomam Santa Ceia há anos, e está tudo bem, vai para o céu, tudo bem. Mas querem viver o extraordinário de Deus, querem viver essa que é a boa, perfeita, agradável, a vontade de Deus. Porém até hoje tiveram a remissão, mas não entreguem a sua vida, viveram até hoje a remissão, né, a graça, mas resistem em entregar a sua vida em rendição ao Senhor. E aí vamos pensar, o que é essa rendição no dia a dia? Eu não visto a roupa que eu quero. Eu visto a roupa que glorifica o nome do Senhor. Eu não vou a lugares que eu quero. Eu vou a lugares que o Senhor me permite a ir. Nem todo negócio que é lucro, que é rentável, eu não tenho que participar. Por quê? Porque eu decido render a minha vida na palavra do Senhor. Isso é remissão e rendição. Remissão, ok, você tem a eternidade, você vai para o céu. Mas rendição é você entregar a sua vontade, o seu desejo, a sua capacidade, aquele negócio que você tem certeza que é bom, que vai te dar dinheiro, mas se o Senhor disse não, você entrega no altar do Senhor e fala: Senhor, eu não entendo, mas eu entrego, porque a minha vida está rendida aos teus pés. Rendição vai muito além do que aquilo que eu desejo, do que aquilo que eu posso, do que aquilo que a minha capacidade me deixa fazer. Rendição é algo que eu realmente entrego a minha capacidade, os meus desejos nas cruz, no pé da cruz, no altar do Senhor. Eu falo: Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Eu não vivo as amizades que eu quero, eu vivo as amizades que o Senhor quer que eu tenha. Eu tenho que abrir mão de algo, não porque eu quero, porque o meu querer é diferente do que aquilo que eu tenho que fazer. Porque eu decidi ser uma oferta viva, como o apóstolo Paulo nos chama a fazer. Existem amizades que você vai ter que deixar. Quando você entende o que é ser rendido por esse amor avassalador. Eu me rendo, Senhor, eu me prostro, Senhor. Existem passeios que nós não podemos fazer. Porque é proibido? Porque não pode? Não, tudo me é lícito. Mas eu me rendo aos pés da cruz. E tem coisas que eu não faço, porque eu entendi viver uma vida viva de sacrifício ao Senhor. E aí a gente começa a entender que tem muita vida que não vive a boa, perfeita e a vontade agradável do Senhor. Por quê? Porque são crentes remidos, mas nunca permitiram que as suas vontades, que o seu eu estivesse rendido aos pés da cruz.
crentes, fiéis, no dízimo, na oferta, no ir, no bater o ponto, no sentar na cadeira. Porém, nunca permitiram que a língua estivesse rendida à vontade do Senhor. A língua que mata, a língua que fere, a língua que provoca, a língua que blasfema, a língua que mata o irmão. Tem irmãos que você fala, irmão, tá sujo aqui. Ele fala, o que foi eu comi? Não, é o veneno que está descendo da sua boca. Aceitam a remissão, mas não se sujeitam à rendição. A minha mente tem que estar rendida ao Senhor. O meu olhar tem que estar rendido ao Senhor. A minha língua tem que estar rendida ao Senhor. O meu coração tem que estar rendido ao Senhor. Nem toda discussão você precisa ganhar. Quem falou? Você quer ter paz ou quer ter razão? Não. Eu quero viver uma vida de sacrifício vivo ao Senhor. Eu não preciso ganhar todas as discussões. Eu preciso ter uma vida rendida ao Senhor. Porque a minha vida, ela tem que exalar a Cristo. Por isso, por amor a Cristo, nós calamos. Por isso, por amor a Cristo, nós perdemos batalhas. Por isso, por amor a Cristo, nós temos prejuízo. Por isso, por amor a Cristo, por amor a Cristo, por amor a Cristo, por amor a Cristo, nós vamos continuar. Porque o Senhor conta com uma igreja na última hora, que seja uma oferta viva no altar. Oh, aleluia. Nós temos que ser como em Deuteronômio, aquele servo da orelha furada. A lei dizia, pode, depois de um tempo você é livre, já cumpriu o seu serviço, você é um servo liberto. Mas existiam senhores que eram tão bons, que aqueles escravos falavam, não, eu não quero mais sair do lado dele. Eu sou livre, mas eu quero permanecer debaixo desse senhorio. Essa era a lei. Então, para mostrar que aquele servo, ele estava livre, mas por vontade própria ele não quis partir, eles iam na porta e furavam a orelha daquele servo. Então era o servo da orelha furada. Paulo nos chama a sermos servos, mas não só da orelha furada. Ele nos chama a ter um coração furado, uma vida furada, uma vida entregue. O Antigo Testamento era uma orelha que mostrava aquele servo. Mas o Novo Testamento, Paulo nos chama uma vida viva, como oferta agradável ao Senhor. Por isso o próprio Jesus nos diz, negue-se a si mesmo. É negar o meu eu, a minha vontade, os meus desejos, a minha capacidade. Porque eu poderia fazer muita coisa, mas o Senhor disse, para. Então a gente para. Isso é um culto racional. É saber ouvir a voz do Senhor e obedecer. Porque a maior entrega aconteceu na cruz. Cristo não entregou algo, ele se entregou a si mesmo. E Paulo não nos pede algo, uma oferta, um bem, um dom, não. Paulo nos pede o nosso corpo. Apresente-se o seu corpo como oferta viva e agradável ao Senhor. Por isso que nós entendemos quando Paulo diz, não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo entendeu. Paulo é a figura assim, né? Tinha tudo, podia tudo, tinha prestígio, e ele entrava, ele saía, ele dava ordem. Mas num certo momento, naquele caminho de Damasco, ele foi remido por aquela presença. Então nós vemos uma vida de rendição de Paulo diante do Senhor. A vida de Paulo é uma rendição viva e uma inspiração para nós.
Porque a remissão me coloca diante de Deus como alguém que foi perdoado. Mas a rendição me coloca diante de Deus como alguém disponível. Eis-me aqui, Senhor. Eu fui perdoado, mas agora eu estou disponível para fazer a sua obra, para mostrar quem o Senhor é. Eu estou disponível. E Deus pode fazer coisas extraordinárias através de uma vida que se permite ser usada por Deus. Por isso que é tão lindo essa palavra de Paulo. Paulo vem dizer, temos que nos transformar, não se adote o padrão desse mundo, mas deixe que Deus transforme a sua mente para que possais viver e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Muitas vezes o que nos impede de viver o extraordinário, porque Deus, quando encontra alguém remido, rendido, é alguém que foi perdoado, hoje está disponível, a vida dessa pessoa ela é transformada, e Deus pode fazer o extraordinário. Muitas vezes, por que não vivemos o extraordinário? Porque nós não estamos dispostos a entregar a nossa vida em rendição ao altar. Porque o Senhor deseja que nós possamos viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então a palavra nessa noite é para mostrar assim, ela começa em Cristo e termina em Cristo. Ela começa na cruz como uma chance de perdoar os nossos pecados. Mas ela também termina na cruz como um chamado. Se renda. Até aqui você tem lutado a sua vida. Você às vezes não tem conseguido. Você não entende o porquê que a sua vida às vezes não flui. É crente, mas o casamento não está bom. É fiel na igreja, mas os filhos não vão. Tem algo na sua vida que ainda está bloqueado. Tem algo na sua vida que ainda é travado. Essa noite é uma noite que o Senhor nos convida. Amados, tem momentos que é tão difícil segurar a corda. Às vezes a gente quer segurar pelas nossas mãos, pelas nossas forças. Às vezes a mão está sangrando, mas pela ignorância a gente não quer soltar. Por isso nessa noite é momento de reflexão. Senhor, o que eu tenho que entregar no teu altar? Senhor, qual é a área da minha vida que eu aceito o Senhor como Salvador, mas eu não aceito o Senhor como meu Senhor? Senhor, que dureza é essa nesse coração que não me permite amar e perdoar, sendo que eu não merecia ser amado e perdoado e eu já fui. Nessa noite é uma noite de reflexão que o Senhor nos convida, porque Ele quer que a igreja da última hora viva uma vida de rendição, uma oferta viva, uma oferta agradável, para que quem olhe e entenda é crente. Por que é crente? Porque fala diferente, porque age diferente, porque perdoa diferente, porque olha diferente, porque cumprimenta diferente. É crente, porque as ações glorificam alguém que não é comum. As ações nos revelam um amor que não é comum. As ações nos revelam um perdão que não é comum. Eu não podia, eu não queria, mas por amor a Cristo eu me rendo. Nessa noite é um convite do Senhor para que nós possamos refletir. Senhor, sou crente há tantos anos, já fui remido no teu sangue. Ai, Senhor, já aceitei Jesus, já batizei, já falo em línguas. Senhor, mas que parte da minha vida ainda não rendi? Que parte da minha vida eu ainda seguro, está sangrando, mas a minha ignorância no meu eu, no achar que eu sou capaz, não me permite soltar. Às vezes tem sido cansado, porque nós estamos distante do Pai. E o Pai nessa noite nos chama, se renda, entregue, viva o extraordinário que Deus tem para a minha vida e para a sua vida.
Ele tem o extraordinário. Nós podemos e nós vamos viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vamos viver tempos de bonança, tempos de esperança, tempos de qualidade em família. Nós vamos viver uma juventude diferente. Uma juventude que pregue, não com palavras, mas com atitudes. Estou no meio, mas não bebo. Estou no meio, mas não falo palavrão. Estou no meio, mas não me comporto. Estou no meio, mas não sinto. Estou no meio, mas não sirvo. Porque a minha vida é uma oferta agradável ao Senhor. Nós queremos viver o extraordinário, mas sem rendição não dá. Sem rendição não dá. Por isso, portanto, do apóstolo Paulo, ele é tão forte, porque ele não nos faz apenas refletir e olhar para a vida que eu tenho que viver daqui para frente, mas ele também nos faz refletir sobre o que o Senhor fez por mim e por você, e o que ele fez por mim e por você merece a nossa vida em oferta agradável ao Senhor. E nós só temos uma vida para gastar com Cristo. Jovens, vocês só têm uma vida para demonstrar que Cristo cura, salva e liberta. Aquela sala que vocês estão hoje, ano que vem não tem mais. Aquelas amizades que hoje vê, ano que vem não vê mais. Você só tem uma oportunidade de glorificar a Cristo. Nós só temos uma vida para glorificar a Cristo. E que essa vida possa ser rendida aos pés da cruz dele, da vontade dele. Eu gostaria que o Ministério de Louvor viesse. E nesse momento eu te convido a ficar de pé. Com a permissão dos nossos pastores, posso fazer oração? Aleluia. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi pregada, Pai, nessa noite. A mensagem da cruz, Senhor, foi pregada. A cruz que salva, a cruz que liberta, a cruz que mudou, Pai, a história de tantos, antes perdidos, agora encontrados. Pai, nessa noite, nós queremos apresentar ao Senhor como oferta viva no teu altar. Pai, que a nossa vida seja uma vida de entrega e de diferença na sociedade. Senhor, a sociedade imoral começa por cristãos muitas vezes omissos. Por isso nessa noite, Pai, seja repreendido toda omissão cristã, toda vergonha de atitude. Espírito Santo de Deus, entra com a tua autoridade nesta noite, Pai. Transborda a unção do céu sobre nós nessa noite. Pai, nós queremos ser diferentes, servir com diferença, falar com diferença, perdoar com diferença. Senhor, eis aqui a tua igreja, Pai. Senhor, dentre tantos corações oprimidos e abatidos, Pai, muitos nunca se renderam ao Senhor. São crentes, mas nunca rendidos. Pai, que nessa noite o teu amor possa transbordar, que possa ter rendição para a tua obra, rendição para a tua casa, rendição, Senhor. E nessa noite nós queremos te convidar, você que ainda não professa a fé em Cristo, você que ainda não aceitou Ele como seu Senhor e seu Salvador, que nessa noite você possa sentir o abraço do Pai te chamando: vem, filho, vem, porque eu estou
aqui. Eu te recebo, eu te guardo, eu te sustento.